E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos bater um papo sobre o quadro geral da agropecuária do continente africano, assim como também os recursos minerais. Vamos falar um pouquinho de quem são os principais personagens, países que se destacam nessa atividade que é super importante, não só para o continente, mas para o mundo todo. Vem comigo. Chegou aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nós vamos conversar sobre a questão das atividades econômicas do continente africano, mas para isso nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, ok? Então a parte 1 vai focar exclusivamente na questão da agropecuária e também lá no finalzinho trazendo alguns dados sobre os principais parceiros, compradores de recursos minerais, países produtores e quais são esses principais produtos. Combinado? Então vamos seguir em frente, olhando e tentando destrinchar, analisar essa primeira frase. Está muito claro que o continente africano ele sofreu e ainda sofre diversos problemas, entre esses problemas ligados à questão da colonização, do seu processo histórico, dificuldades para a implantação de um sistema econômico competitivo em relação às novas demandas mundiais, principalmente com destaque a países como a China ou até mesmo a comunidade da União Europeia, entre outros principais blocos econômicos. E nós sabemos que as condições sociais ligadas à questão da educação, das doenças e da fome são extremamente recorrentes nesse continente, mas ao mesmo tempo nós não podemos entender isso de forma generalizada. Mas, resumindo a palavra, nós sabemos exatamente que o continente africano ele ainda carece de recursos tecnológicos, de grandes investimentos, o que faz com que a sua economia não seja tão competitiva a nível internacional. E para poder facilitar esse entendimento dessa nossa discussão, eu chamo a atenção do PIB que nós registramos em 2016 do continente. Então veja, 2,2 trilhões de dólares. É um PIB, inclusive, muito parecido com o PIB do Brasil, do mesmo período ou próximo a este período. Para que você tenha de efeito comparativo, o PIB dos Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta Terra, é de aproximadamente, isso em 2017, de 19 trilhões de dólares. Então veja que são números muito distantes e que deixa o continente aí numa situação de fragilidade quando o assunto é economia. Mas como nós estamos falando sobre a questão ainda de quem são esses principais países que participam desse processo de desenvolvimento do PIB do continente, eu destaco para início da nossa conversa apenas 3 países: a Nigéria, o Egito e a África do Sul, como os 3 maiores PIBs desse continente. Então, veja que nós temos dezenas de países, na verdade são 54 países que formam o continente africano, e aí nós destacamos os 3 principais países desse cenário. Tudo bem até aqui? A composição do PIB do continente africano, ela é diversa, assim como qualquer outro continente ou qualquer outro país. E aí você vai lembrar que nós destacamos basicamente 3 setores da economia. O setor primário, com a questão da mineração e também do extrativismo vegetal, além da agricultura e pecuária, o setor secundário da economia, com a indústria e a construção civil, e o setor terciário, principalmente com o comércio e também a prestação de serviços. E não é muito diferente se compararmos a outros países. O que se destaca atualmente, no século XXI, 54,4% de todo esse PIB é produzido através de serviços e também das atividades comerciais do continente. Aqui, com 29,2%, o setor da indústria e também construção civil, e 16,4% o setor agrícola, caracterizando, mais uma vez, a questão da fragilidade, principalmente com a questão da produção agrícola. E já que nós estamos falando de agricultura, vale a pena lembrar e ressaltar que o continente ele tem uma certa condição natural
extremamente adaptada e voltada especificamente para a produção das atividades agrícolas, mas ao mesmo tempo apresenta certas fragilidades que nós vamos mencionar daqui a pouco, né? Mas aí essa frase, ela ajuda a gente a desenvolver um pouco essa ideia, que a agricultura ela é razoavelmente diversificada. Eu digo isso porque, assim como eu havia dito alguns segundos atrás, você tem uma grande extensão territorial deste continente, o que permite que apareça, né, uma diversidade também de tipos climáticos, assim como uma diversidade de tipos de solos. Nós podemos destacar também a questão da própria diversidade cultural, que facilita exatamente essa distribuição, escolha, seleção do que se plantar nessa terra. Então existe aí uma policultura implantada nesse continente, que não reflete apenas décadas, mas sim séculos e milhares de anos de história voltadas aí para a seleção e o cultivo de diferentes espécies vegetais. Muito bem, a partir do momento que nós entendemos um pouco sobre essa questão física, a gente precisa também destacar a questão da fragilidade. Lembrando que o continente africano ele é dono de dois grandes desertos, duas áreas, né, que registram uma grande e elevada aridez e também áreas de semi-aridez, né? Eu estou falando da questão do deserto do Saara, que fica ao norte do continente, na maior parte então desse território, e também lembrando que nós temos o deserto do Kalahari, a região meridional deste continente. Então veja que essa condição natural de grandes áreas desérticas e de climas também semiáridos atrapalham em muito a produção das atividades agrícolas. Destaco também a questão da própria fragilidade dos solos, principalmente nas áreas mais ao oriente, onde nós vamos perceber problemas ligados à lixiviação do solo, laterização do solo, devido à sua condição física e à presença também de climas mais úmidos nessa região, que faz com que esses solos sejam menos férteis, né? E a partir do momento que você não tem solos tão férteis, você vai lembrar que aí a atividade agrícola ela vai sofrer grandes consequências, gerando inclusive problemas econômicos e problemas sociais, tais como a fome, ok? Então é importante lembrar que ao mesmo tempo que nós temos lugares com solos ricos, como as regiões, por exemplo, do lado oeste do continente, com solos vulcânicos. Aliás, é o mesmo tipo de solo que nós vamos encontrar aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, que são solos conhecidos aqui como o solo da terra roxa, são solos mais ricos, que muitas vezes, infelizmente, são destinados a grandes produtores, que nós vamos mencionar daqui a pouco, tá? Então eu tenho um lado super positivo de que a própria natureza ela ajuda e contribui para esse desenvolvimento da atividade em regiões específicas, justamente o oposto pela fragilidade dessas condições para o desenvolvimento tanto da pecuária quanto da agricultura. Muito bem, o que vale também nesta aula é destacar as principais formas de produção. Entre elas, nós vamos destacar a questão da subsistência, que é uma atividade ligada à policultura, mas basicamente para alimentar as famílias. E dentro dessas atividades, nós vamos lembrar da fragilidade novamente das questões ligadas ao solo, que são áreas geralmente pobres, com falta de tecnologia, mão de obra não qualificada, representando apenas o sustento daquela família ou daquele grupo que formam as comunidades. Então veja que isso é extremamente frequente, né, comum no continente africano e também em outras regiões do globo. E aí nós destacamos áreas como o Sudeste Asiático e também na própria América Latina, passando e enfrentando problemas parecidos com o do continente africano, tá? Nós destacamos também a agricultura comercial, que é uma atividade basicamente ligada à questão da produção interna, voltada para alimentar principalmente as cidades ou as pequenas cidades, em espécies de feiras,
onde o comerciante e o produtor conseguem se conectar e realizar essas trocas para comercializar os produtos do campo. É o que nós temos, por exemplo, aqui também no Brasil, né? As nossas feiras livres. Então, embora seja modesta, ela também existe, ela também funciona e voltada principalmente para alimentar os grandes centros urbanos. E diga-se passagem, né, que é uma atividade que traz aí uma condição de renda baixa, não voltada para grandes empresários, assim como nós temos aqui no Brasil, os grandes agronegócios, né, que conseguem produzir para as indústrias, alimentando não só as cidades, mas também mercados externos. Isso, em alguns lugares, também ocorre no continente africano, especialmente com o modelo de plantations, onde nós vamos ter a monocultura, e entre essa monocultura nós vamos destacar produtos que são muito desejados em países europeus ou na América do Norte, entre outras nações, inclusive com o mercado chinês e asiático, dependendo também dessa produção do continente africano. E aí eu posso destacar, dentro dessa produção de monocultura, alguns produtos tais como o amendoim, o algodão, a cana-de-açúcar e o tabaco, que são produtos destinados principalmente para a indústria e o mercado externo. Então veja que essas plantations, assim como outros lugares do mundo, também podem trazer problemas significativos, uma vez que o sistema da plantation ele precisa de extensas áreas, muitas vezes dos solos mais férteis e próximos às regiões com grandes rios para essa produção artificial da irrigação. Então os melhores solos muitas vezes são destinados à produção de alimentos ou de recursos de matéria-prima que vai alimentar as indústrias e países de outros continentes. Então é muito importante frisar essa parte, porque geralmente nos assuntos da geografia, essa questão também ligada à exploração, ela está sempre em evidência. E já para encerrar então a nossa aula, a gente precisa também destacar a questão dos rebanhos, que não é muito significativo, e aqui eu trago alguns números, né, para que você consiga entender exatamente essa distribuição de quais são os tipos, né, de animais que são produzidos também para alimentar não só os africanos, mas em alguns momentos também para o mercado externo. 38,8% da produção mundial está no continente africano, né, de caprinos no caso, 29,9% de ovinos está no continente africano, e veja que eu não estou falando de um país africano, eu estou falando de um continente. 22,1% de todos os bovinos do mundo estão no continente africano, aproximadamente 250, 280 milhões de cabeças de boi, né, que estão neste continente. Para efeito de comparação, o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de cabeças. Então veja que só o nosso país apresenta uma condição muito parecida de todo um continente. E aí 3,7% de suínos e 8,3% de galináceos. Essa produção, quando nós olhamos para esses números totais, nós vamos imaginar a partir da relação do número total de pessoas que vivem no continente africano, e nós vamos lembrar que este continente já passou de 1 bilhão, então existe uma certa carência, principalmente ligada à matéria-prima derivada, né, desses animais, com destaque aí para a carne, para a proteína, que infelizmente não é suficiente no mercado africano para alimentar todos. Então existe aí uma necessidade extremamente latente, né, evidente, de que essa produção desses recursos ligados aos animais precisa sim de mais investimentos e aumentar a sua participação no cenário internacional e também do próprio continente. Okay? Para encerrar, nós vamos destacar a questão do extrativismo, lembrando que o continente africano é um continente muito rico em recursos naturais. Entretanto, o que vale a pena ressaltar nessa aula é que ainda existe muito a se descobrir neste continente. E por que eu digo isso? Como ele é um continente extremamente extenso, que ainda é ocupado por governos carentes, pobres, não só na questão tecnológica, mas também na questão voltada à sua parceria econômica ou até mesmo política, de que alguns países ainda são fechados. Essas relações internacionais ainda são limitadas.
E tudo isso atrapalha esse processo investigativo para saber exatamente quais são os recursos que existem nesse subsolo e que poderiam muito bem ser aproveitados, né? Mas dentre aqueles países que se destacam pela produção mineral, eu destaco nesta aula a África do Sul, que é um dos países que apresenta a maior quantidade de recursos naturais, ligados aos recursos minerais em específico. E aí eu destaco para você, vamos mudar aqui, o ouro, um dos principais países produtores de ouro no mundo, de ferro, manganês, com mais de 36% da participação internacional, o níquel e também o chumbo. Minerais importantes para o processo produtivo, não só de eletrônicos, de armas pesadas ou da construção civil. É uma infinidade, de produtos que dependem exclusivamente desses minerais. E aí vem então a participação, a importância da África do Sul na produção desses recursos. Mas é importante que você busque mais informações para ver quem são os outros países, tais como a Guiné, a Namíbia, entre outras nações do continente que também possuem uma produção e uma diversidade de minerais. E aí sim, para encerrar a nossa aula, eu destaco os principais países produtores de recursos energéticos. Nigéria, Angola, Argélia, vale acrescentar inclusive ali na primeira lista a Líbia, são os 4 principais países produtores de petróleo. E o petróleo tem uma participação decisiva na economia global e esses países acabam se destacando em função da presença desse recurso no seu subsolo. O carvão, no caso o carvão mineral, que também é um recurso energético importante para a produção industrial, inclusive, o país que apresenta as maiores jazidas desse recurso é a África do Sul. E para encerrar, o urânio, que todo mundo sabe, que é combustível, um recurso mineral importante para a produção de combustível nuclear, é encontrado no Níger e também na Namíbia. Então veja que o continente africano ele apresenta uma certa diversidade desses recursos, apresenta condição para expandir ainda mais a sua produção da agropecuária, mas que ainda carece da formação de mão de obra qualificada, de parcerias de transnacionais ou de países que se interessam em ajudar este continente a se desenvolver ainda mais. Façam suas pesquisas, deixem os seus comentários, partilhe esse vídeo com seus colegas e eu espero muito ter ajudado cada um de vocês. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a nossa próxima aula.